A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aí uma lição para o seu coração, algo que possa te ajudar sobre expectativas. Você é uma pessoa que tem expectativas com relação a outras pessoas? Você é uma pessoa que faz o bem para as pessoas pensando que algo vai te retornar com relação a esse bem que você está fazendo? Então, a nossa leitura para nós falarmos sobre isso está lá em Gênesis 40, no versículo de número 23. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que assiste aí os nossos vídeos, esteja aí fazendo a sua inscrição, aperte aí o sininho das notificações para assim que nós baixarmos um vídeo novo, você possa ser notificado pelo YouTube. Pedimos também para você deixar aí o seu like, ou se você não gostar do vídeo, deixar o seu dislike, deixar aí um comentário ou pedido de oração. E se você gostar do vídeo e esse vídeo te abençoar, eu peço para que você possa compartilhar com os amigos, com a família, com os grupos, que vai nos ajudar bastante. Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém? Então a nossa leitura é Gênesis 40, versículo de número 23, só um versículo que nos diz assim: mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Então aqui é uma história sobre José, um homem justo, um homem bom, um homem com o coração disposto a ajudar, um homem que não guardava rancores no seu coração, mas a Bíblia vai nos falar que ele passou por muitas dificuldades. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, chegando ali então ao Egito, na casa de Potifar, e ele foi acusado por algo que ele não fez. Então ele foi lançado ali na cadeia, no calabouço, onde ele ficou algum tempo. Então ali ele conheceu outras pessoas. Então a Bíblia fala que ele conheceu um copeiro e ele conheceu também um padeiro, E José, ele era um sonhador, então ele tinha sonhos. Deus deu esse dom para ele de interpretar sonhos. Então ali ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. E o que aconteceu? A Bíblia nos diz que ele pediu então para aquele copeiro que ia voltar ali para a casa de Faraó, pediu para que se lembrasse dele, falou: olha, lembre-se de mim, não esqueça aí, tenha bondade para comigo, porque ele ajudou aquele copeiro, ele ajudou muitas pessoas. E o que aconteceu? Então a Bíblia nos diz que aqui, mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Às vezes nós fazemos aí tantas coisas para muitas pessoas, nós ajudamos as pessoas, E as pessoas não se lembram daquilo que nós fazemos, do bem que nós prestamos, da ajuda que nós damos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que nós não devemos ajudar as pessoas, prestar o bem pensando em algo em troca ou ter expectativa com relação a isso. Então hoje eu quero passar para você aqui 3 lições práticas com o que aconteceu ali com José e que é bem prático na nossa vida, para que você não tenha um coração amargurado, que você não tenha um coração ressentido quando você ajudar alguma pessoa. Mas eu quero dizer para você, sempre que você tiver a oportunidade de ajudar e isso vier às suas mãos, faça isso com alegria, não espere nada em troca. Não tenha expectativa de que alguma coisa vai acontecer ou que aquela pessoa vai voltar para te agradecer. Amém? Simplesmente faça o bem. Isso que a Bíblia nos diz, que nós devemos fazer o bem sem esperar a quem. Então, sem esperar em nada em troca. Então, qual que é a primeira lição que nós aprendemos aqui com tudo isso que aconteceu ali com José, que era um homem justo, um homem de um coração bom, e um homem que tem muitas lições para nos ensinar, principalmente com relação a isso, porque hoje as pessoas colocam muitas expectativas quando elas vão fazer algo, E nós não devemos, irmãos, colocar expectativas quando nós vamos fazer algo para alguém, mas aquilo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças, faça com alegria, sempre abençoando, porque a Bíblia diz que é melhor nós termos para dar do que receber, e aquilo que nós fazemos com a mão direita, que a mão esquerda não fique sabendo, amém? Então isso vai tirar toda expectativa que às vezes nós colocamos em qualquer situação que nós fazemos ou qualquer ajuda que nós damos para alguém.
Então, a primeira lição que nós aprendemos com tudo isso é: nem todas as pessoas que você ajuda vai lembrar de você. Ou seja, tem pessoas que elas vão ser gratas, elas vão lembrar do favor que você fez para com elas, elas voltarão para te agradecer. Isso aconteceu até com Jesus, né? Quantas pessoas Jesus não curou, quantas pessoas ali Jesus não tocou, quanto o bem que Jesus fez e quantas pessoas às vezes voltavam para agradecer ou iam até a presença de Jesus para agradecer tudo aquilo que Jesus fazia. Então isso é uma coisa que faz parte da vida. As pessoas têm um coração às vezes ingrato, né? Muitas pessoas são ingratas. O certo deveria a gente agradecer pelo bem que é feito para conosco, né? Agradecer por tudo aquilo e principalmente nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então, essa é a primeira lição. Nem todas as pessoas que você ajuda vai lembrar de você. Então, isso faz parte da vida. Não podemos nos tornar uma pessoa, então, frustrada ou amargurada porque as pessoas não se lembram da ajuda que nós demos a elas. Não ajude com expectativas para que você não venha se frustrar ou ter um coração amargurado. Amém? Essa é a primeira lição. Não se esqueça disso. A segunda lição aqui é: Deus continua no controle quando nós fazemos o bem sem olhar a quem. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo aquilo que você está plantando, Deus está vendo aquelas pessoas que você está colhendo, aquelas pessoas que você está ajudando naquilo que você pode fazer, nas suas condições. Às vezes tem pessoas que ajudam até além daquilo que elas podem, né? Porque elas não conseguem ver pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas com necessidades financeiras e tantas outras necessidades. Então, faça o bem sempre, que Deus vai te recompensar e Deus está vendo tudo isso. Então essa é a segunda lição. E entenda, meu irmão, que mesmo que essa pessoa não volte para te agradecer, ou mesmo que essa pessoa não venha te ajudar futuramente ou em outras situações, Deus vê, Deus sabe o que você fez e Deus está no controle de tudo. Amém? A terceira lição aqui, e a mais importante, aquilo que parece um esquecimento, né? Ou abandono na presença de Deus, ou seja, é no prazo de Deus, e Deus sempre nos ajuda e recompensa na hora certa. Então, aquilo que parece um esquecimento ou abandono só será o prazo de Deus. Olha o que aconteceu com José. José tinha uma expectativa que aquela pessoa que ele ajudou ali no calabouço, né? Aquele copeiro, que ele, quando estivesse ali na presença de Faraó, ele pudesse se lembrar dele e falar: olha, José é um cara inocente, ele não cometeu isso aqui pelo qual ele está preso, então lembre-se de José. E isso passou anos, José esperou, e aquele homem então se esqueceu de José, se esqueceu do favor que José tinha feito por ele. Mas o que aconteceu? Olha só como Deus está no controle de tudo e tudo está no prazo de Deus. E Deus se lembra de você na hora certa. Olha só, então quando o Faraó passou por aquela situação, daquele sonho que ele teve, que ninguém conseguia interpretar, essa foi a oportunidade. Então o copeiro se lembrou de que José revelava sonhos, que José tinha ajudado, porque eles tinham tido um sonho ali. Então o que aconteceu? No prazo de Deus, né? No controle de Deus, então ele falou para Faraó: olha, eu conheço um homem e ele me ajudou, o nome dele é José e ele está lá no calabouço, ele está preso. E o que aconteceu? Então José foi levado para a presença de Faraó, interpretou todo aquele sonho, e olha só como o prazo de Deus é perfeito e como Deus se lembra de nós na hora certa, porque Deus ele tem um propósito em tudo. O que aconteceu? Então José saiu do calabouço e foi colocado como governador, porque Faraó disse: ninguém melhor do que você, por ter interpretado tudo isso, para ser o próprio administrador dessa situação. Olha só quantas coisas Deus não colocou na mão de José, mas José sempre foi fiel. José sempre se colocou à disposição, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo odiado por coisas que ele não fez. Ele continuou sendo aquele José
é um rapaz temente a Deus, obediente a Deus, esperando em Deus, e a vontade de Deus então se cumpriu, porque Deus tinha algo maior para ele. Então às vezes Deus tem coisas grandes para nós, e às vezes nós precisamos passar por algumas situações para nós aprendermos a não ter um coração amargurado, a não ter um coração frustrado, amém? Imagina se o coração de José tivesse sido ali um coração frustrado, amargurado. Deus não poderia trabalhar na vida dele, mas ele não. Mesmo assim, ele se manteve aquele homem firme, fiel e justo em tudo que Deus colocava nas mãos dele. E ele foi colocado então como governador, e ele pôde ajudar então que outras nações, não apenas ali o Egito, né, a nação do Egito, mas ele pôde ajudar outras nações e os seus próprios irmãos, aqueles que os traíram e aquelas pessoas que fizeram mal para ele, estavam ali diante dele e tendo que reconhecer a grandeza de Deus na vida de José. Amém? Então essas são as lições. Então, meu irmão, não se frustre, não se decepcione, não faça expectativa, simplesmente ajude, faça aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Se você tiver a oportunidade de abençoar, abençoe. Amém? Porque as bênçãos de Deus então será maior ainda, e isso acontece na nossa vida sempre. Isso serve para o nosso dia a dia, isso serve para a nossa vida com os nossos amigos, com a nossa família, aonde nós estivermos no nosso trabalho. Amém? Seja sempre uma pessoa boa, de um coração bom, um coração aberto e disposto para ajudar e abençoar. Amém? Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia, e eu espero que essa mensagem ela venha encontrar aí um lugar especial no seu coração e venha te ajudar na sua caminhada, venha ajudar você no desenvolvimento e no crescimento da sua fé. Amém? E não se esqueça que você foi criado por Deus com um propósito. Qual o propósito? De ser sal nessa terra, luz nesse mundo. Então, que Deus, Ele te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus.